Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube na manhã desta quarta-feira para falar do jogo de logo mais na Vila Belmiro entre Santos e Fluminense. O jogo está marcado para 7 horas da noite, 19 horas, se você preferir. Jogo importante porque pode definir a permanência do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. Consequentemente, evitar esse rebaixamento que seria vergonhoso e inédito na história do Santos. Ainda mais no ano em que o Pelé, que colocou o Santos no mapa do futebol, nos deixou, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas como eu sempre faço, eu peço para vocês, se inscrevam aqui no canal, se inscrevam, deem seu like e acionem o sininho para ficar sabendo quando é que eu solto um novo vídeo, entendeu? Gente, é o seguinte, o Vasco perdeu ontem à noite para o Corinthians em São Januário, lá no Rio de Janeiro, 4-2. Esse resultado foi ótimo para o Santos, ótimo. Por quê? Porque o Vasco parou nos 42 pontos. Parou em 42 pontos. Se o Santos ganhar logo mais do Fluminense na Vila Belmiro, ele que tem 43, vai a 46. E o Vasco fica com 42. Se no domingo o Vasco perder para o Grêmio em Porto Alegre, ele continua com 42 e o Santos com 46. Isso significa o quê? Que matematicamente, se o Santos vencer o Fluminense amanhã e o Vasco perder para o Grêmio domingo em Porto Alegre, o Santos está livre do rebaixamento. Tá bom? Que dureza, né? Um time com a grandeza, com as glórias, com a história do Santos, 3 anos seguidos brigando para não ser rebaixado. 3 anos seguidos deixando o seu torcedor angustiado, preocupado, envergonhado. Tudo por conta da administração deste apocalíptico Andrés Rueda, que disparadamente é o pior presidente da história do Santos. E o Santos ontem, eu estava vendo as notícias aí, quitou uma dívida de 25 milhões de reais com o Rueda. Que vergonha, né? Depois de tudo que ele fez com o Santos, ele dilapidou o Santos. Dilapidou. Ele destruiu o Santos. Depois de tudo que ele fez. Depois de tudo que ele fez, o Santos perdeu muito dinheiro nas mãos dele. Não chegou em fases agudas nem do Campeonato Paulista, em 3 anos seguidos, nem no Campeonato Brasileiro, 3 anos seguidos, nem na Copa do Brasil, 3 anos seguidos, nem na Sul-Americana, 3 anos seguidos. Ou seja, por conta disso, o Santos deixou de arrecadar. Por quê? Porque esse apocalíptico presidente do Santos, Andrés Rueda, com a conivência do presidente do Conselho Deliberativo, Celso Chateni, ele destruiu o Santos. E aí ele que pagou a dívida do Santos por conta do Kleber Reis lá com o futebol da Alemanha e evitou o transferban, o Santos tinha uma dívida com ele. Mas ele destruiu o Santos, gente. Ele destruiu o Santos. O mínimo que ele devia fazer era o seguinte: olha, eu abro mão desse dinheiro. Vai ser uma forma de indenizar o Santos pelas perdas que ele angariou nesses 3 anos de gestão do Andrés Rueda. Mas não, ele foi lá e recebeu o dinheiro dele. Marcelo Teixeira fez a mesma coisa. Marcelo Teixeira fez a mesma coisa. Quando ele contratou Edmundo, Rincon, Carlos Germano, um monte de jogador. Contratou um monte de jogador, o Santos não ganhou nada, absolutamente nada, e ficou devendo para ele, e o Santos teve que pagar. Ele contratou da cabeça dele. Da cabeça dele, Marcelo Teixeira. Não se esqueçam disso, hein? Não se esqueçam disso. Por isso que eu digo sempre aqui, rapaziada. A SAF é a única solução, porque não tem uma cabeça pensante, não tem nenhum ser humano com 4 neurônios disposto nele, ser humano, a dirigir o Santos. Não tem. Ah, o Ricardo Agostinho. Não sei, meu amigo, não sei. Eu não sou sócio do Santos e não vou votar, tá? Mas se eu fosse sócio do Santos, eu sinceramente, eu não sei se eu votaria em alguém. Não sei se votaria em alguém. Talvez votasse no candidato que apoia a SAF, mas não como o Ricardo Agostinho está fazendo, querendo ficar com 51% do controle do Santos. Quem é que vai investir dinheiro num clube que não tem ninguém competente para dirigir, que vive à beira da insolvência financeira por conta de dívidas e vive na penúria dentro do campo, sendo ameaçado de rebaixamento no Campeonato Paulista, no Brasileiro, e sendo humilhado em Copa do Brasil e Sul-Americano? Eu acho difícil arrumar alguém para fazer isso. Para botar dinheiro, para deixar esses caras, esses obtusos dirigindo, manipulando dinheiro, eu acho difícil. Então, gente,
voltando, quer dizer, o Andrés Rueda recebeu 25 milhões e eu acho que ele deveria, como santista, que ele diz ser, tem gente que fala que ele é corintiano, mas eu acho que não é não, acho que ele é santista mesmo. Ele deveria abrir mão desse dinheiro e falar assim, olha, é uma indenização para o Santos, porque eu destruí o Santos em 3 anos, então eu abro mão desse dinheiro. Ele é milionário, 25 milhões, faz falta para nós. Mas imagina, nunca vamos pensar em ter um dinheiro desse. Mas para ele, que é milionário, 25 milhões é nada. Então ele poderia perfeitamente abrir mão desse dinheiro. Abrir mão desse dinheiro porque ele levou o Santos praticamente à bancarrota. Tá? Mas, gente, vamos falar um pouquinho mais do jogo dessa noite, então. Se o Santos, volto a dizer, se o Santos ganhar do Fluminense, ele vai a 46 pontos. Se o Vasco perder domingo para o Grêmio em Porto Alegre, ele continua nos 42 e a diferença de 4 não pode ser tirada com uma rodada apenas para terminar. O Santos escapa do rebaixamento. Tomara que isso aconteça, que o Santos não venha ser rebaixado, repito, no ano em que o Pelé nos deixou. O Santos, para esse jogo contra o Fluminense, logo mais à noite, não vai ter o Rincon e o João Basso, que estão machucados. E o Lucas Lima e o Nonato, que estão suspensos. O Kevson deixa a lateral esquerda ou a ala, porque o Santos vai jogar com 3 zagueiros, para a entrada do Mendonça. Então o Mendonça vai fazer no lado esquerdo o que o Lucas Braga tem feito do lado direito. Entendeu? O Marcelo Fernandes já tinha cogitado a possibilidade de tirar o Kevson na partida passada do Santos contra o Botafogo no Rio de Janeiro. A ideia dele era colocar o Gabriel Inocêncio. Mas de última hora ele resolveu manter o Kevson e mais uma vez o menino não se ouve bem, não jogou bem. A novidade do Santos vai ser o Morelos no banco de reservas. Imaginava-se até que ele pudesse não jogar mais essa temporada. Mas ele se recuperou da lesão muscular e vai estar no banco à disposição do técnico Marcelo Fernandes. O Santos para esse jogo vai no 3-5-2. João Paulo, Joaquim, Messias e Dodô, que retornam ao time. Tá? Lucas Braga, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, Dodi e Mendonça. E lá na frente, Soteldo e Marcos Leonardo. Gosto da escalação, mas é o seguinte, o pessoal da beirada tem que atacar. O Mendonça a gente sabe que ataca bastante. O Lucas Braga tem sido econômico. Tem que atacar mais, Braga. Tem que ir mais para frente, tem que buscar o fundo, tem que ser mais participativo do ponto de vista ofensivo. Porque senão não faz sentido você colocar um atacante improvisado. O que você espera do atacante improvisado? Que ele ataque, porque você tem 3 zagueiros. E o Santos vai ter, nesse jogo, 2 volantes. O Rodrigo Fernandes e o Dodi. E o Jean Lucas vai fazer aquele jogador de mais de saída, de construção da jogada. Soteldo e Marcos Leonardo na frente. O Marcos Leonardo não tem feito gols. Nos últimos 8 jogos fez apenas 1. Sofre de inanição ofensiva porque o Santos não faz jogadas liberadas. Eu até disse no meu último vídeo que eu optaria por um 4-3-3 com o Patati na direita, o Soteldo na esquerda e o Marcos Leonardo. O Santos vai ganhar o jogo. Mas o Santos vai ser um time cauteloso, ao que tudo indica. Por quê? Porque o Fluminense, ele, embora tenha seus desfalques, o Fluminense não vai ter o Marcelo, lateral esquerdo, o Marlon, o zagueiro, o Felipe Melo, zagueiro também, e o Samuel Xavier, que vai ser poupado, que está machucado. O Marcelo, o Marlon, o Felipe Melo vão ser poupados. E o Samuel Xavier está machucado. Há possibilidade também de o lateral direito, o Guga, não jogar, porque não se sabe se o Samuel Xavier vai ter condição de jogar o Mundial. Se por um acaso o Guga se machucar, o Fluminense vai para o Mundial sem lateral direito. Então é possível que o Guga não jogue também. Mas nas prévias ele aparece como titular. O time do Fluminense, dirigido pelo Fernando Diniz, é o seguinte: Fábio, Guga, Nino, David Braz, velho conhecido do torcedor do Santos, e o Diogo Barbosa. No meio campo, André, Martinelli e o Ganso, o menino da Vila. E na frente, Arias, Cano e John Kennedy. É um baita time. É um baita time. É o atual campeão da Libertadores, gente. É o atual campeão da Libertadores. Não vai ter aí. Quem que não vai jogar nesse time? Samuel Xavier, o Felipe Melo, o Marcelo. São 3 desfalques. O resto é o time. O do meio campo à frente, André, Martinelli, Ganso, Arias, Cano e John Kennedy. Ah, falta o Keno também. Também tá de fora.
Mas o John Kennedy tem jogado tão bem que você nem lembra mais do Keno. Certo? É um baita jogo. Então talvez isso explique o 3-5-2 do Marcelo Fernandes. Entendeu? O Santos vai ser um time cauteloso, bem resguardado, para jogar do jeito que ele gosta. Ou seja, na velocidade e no contra-ataque e nos espaços que o adversário pode dar, porque ele sempre joga mais dentro do seu campo. O Santos faz um futebol mais reativo do que propositivo, tá? O árbitro do jogo, Anderson Daronco. Eu imagino que vai ser um jogo tranquilo. Espero que ele não faça nenhuma bobagem. Gente, então é isso. Hoje, 7 horas da noite, Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Todos os 11 mil ingressos foram vendidos. Mais uma vez eu peço, você que tem cadeira cativa, se você não for ao jogo, ceda o seu assento, ceda a sua cadeira, ceda o seu lugar para um torcedor amigo que queira ir ao jogo. O Santos precisa de vozes e mais vozes a empurrar esse time dentro do campo. Eu volto nessa noite, depois do jogo, espero que para comentar uma vitória santista. Até logo mais.